Como montar uma carteira completa, uma carteira foda, com ações que são empresas equity, com REITs que são empresas imobiliárias e com fundos negociados em bolsa, ETFs. Stock, REITs e ETF, vamos montar uma carteira completinha para vocês, dentro de todos os cenários possíveis no exterior. E claro, você vai entender aí de acordo com o seu perfil o que fazer dentro do seu patrimônio. Nesse canal aqui, o nosso foco é falar sobre ativos no exterior, ativos globais, moeda forte, renda passiva em dólar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo sobre montagem de carteira. Bom, primeiro é importante que você entenda os benefícios da gente montar uma carteira diversificada. A gente tem aqui como foco nesse vídeo explicar para vocês as diferentes classes de ativos compondo uma carteira, justamente para a gente diversificar a nossa carteira de investimentos, justamente para a gente poder fugir dos riscos embutidos que a gente tem aí no mercado quando a gente faz escolhas mais concentradas, tá? Então, utilizando essa forma de montagem de carteira, você vai conseguir utilizar um dos benefícios que a gente tem aí de graça disponíveis no mercado, que é a diversificação, já que você consegue comprar uma série de ativos sem necessariamente pagar mais por isso. Então é importante que a gente diversifique de forma inteligente a nossa carteira. Então vamos para cada classe de ativo primeiro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é o seu risco, seu perfil de risco, qual que é o seu objetivo. Depois a gente vai para a escolha dos ativos de forma setorial, tá bom? Então vamos lá. Entendendo os fundamentos de cada classe, ações, começando por ela, stocks, né, que são as ações americanas. Aqui a gente tem como base prioritária investir em negócios que têm grande poder de escala. Isso significa que quando você investe numa ação, você não necessariamente quer colher um fruto daquele ativo no momento. Você muitas vezes, dependendo, claro, do seu perfil de investidor e do seu momento de vida, você pode escolher uma ação pensando num período mais longo. E as ações das empresas são aí a melhor forma de você conseguir multiplicar o seu patrimônio num período aí de pelo menos 10 anos. Por que isso acontece? Porque as empresas elas conseguem de alguma forma escalar os seus negócios. Ou seja, uma companhia americana, ela tem níveis de escala, muitas delas das principais que a gente tem ali no top 10 do S&P 500, tem escala global. São empresas que têm diversos países onde seus produtos são vendidos, como por exemplo a Coca-Cola. Está presente em mais de 190 países, a gente já falou sobre ela aqui no canal. É um grande case de uma empresa que cresceu ao longo das décadas, conseguiu crescer consistentemente seus dividendos, sua distribuição de dividendos, e opera aí no mundo inteiro. Aí a gente tem diversas outras empresas que a gente pode citar aqui, Apple, McDonald's, Amazon, Microsoft, são empresas globais. Então quando a gente investe num negócio, a gente tem como premissa multiplicar o nosso patrimônio investindo nesse negócio. E aí quando a gente vai para uma outra classe de ativos, que são os REITs, aí a história muda um pouco. Não que você não possa ter ganho de capital, na verdade isso pode ocorrer. A gente tem aí ao longo dos anos bons exemplos de empresas de REITs que conseguiram se valorizar aí, Prologis, American Tower, são exemplos de REITs que cresceram seu valor de mercado, mas quando a gente coloca um REIT na nossa carteira, não necessariamente a gente quer que o nosso patrimônio cresça de forma exponencial. Muitas vezes a gente quer proteção de patrimônio e quer recebimento de dividendos em dólar. Para você que não está muito familiarizado, os Real Estate Investment Trusts são os REITs, que são empresas imobiliárias. Eu tenho um conteúdo específico sobre REITs aqui no canal, onde eu explico exatamente como eles funcionam, mas basicamente quando você investe num ativo desse, você quer renda recorrente, você quer renda em dólar. E os REITs, eles conseguem propiciar isso pra gente, já que eles possuem alguns benefícios, principalmente a parte de isenção de imposto a nível corporativo lá nos Estados Unidos, e conseguem distribuir uma parte aí dos seus lucros, geralmente de forma trimestral, tá bom? Então, essa é a segunda classe de ativos. A terceira classe de ativos que a gente vai compor a nossa carteira aqui são os ETFs, que são os Exchange Traded Funds. São ativos
negociados em bolsa, são fundos negociados em bolsa que replicam alguns índices. E quando você investe num ETF, tem diversos conteúdos sobre ETFs aqui no canal, você consegue de uma vez só diversificar a sua carteira. E agora a gente vai entender um pouquinho, dentro de todos esses cenários, como maximizar o nosso retorno juntando todas essas classes de ativos junto com fundos para poder compor aí uma carteira bem diversificada e que tenha o máximo de rentabilidade que a gente puder aí por um longo prazo. Antes da gente ir para a nossa montagem de carteira, como eu falei anteriormente, é importante a gente definir os nossos objetivos financeiros. Você vai basicamente entender qual período da sua vida você está. Se você está buscando renda ou se você está buscando crescimento de patrimônio. Sim, a gente pode misturar os dois tipos. Dependendo do seu perfil, você pode utilizar empresas que distribuem dividendos, com fundos imobiliários, com REITs, enfim, com ativos geradores de renda. Você pode misturar, sim, com empresas que têm aí perfil maior de crescimento ou com ativos que possam se multiplicar. A gente pode fazer, sim, esse mix. Contudo, se a gente quiser tirar o máximo proveito de cada classe de ativo, dependendo do seu momento de vida, a gente considera que você concentre em determinados tipos de ativos para poder maximizar aí o retorno no longo prazo ou então maximizar a parte de renda. Quem está num período de usufruto ou então de repente tem uma vida um pouco mais agitada, como posso dizer, para os empresários, para os empreendedores, que não tem renda recorrente, que não tem um salário fixo, enfim, não tem uma renda previsível, esse tipo de abordagem, esse tipo de perfil, a gente muitas vezes escolhe ativos geradores de renda, ativos mais seguros e deixa para correr risco na vida pessoal, ali nos empreendimentos, na parte do empresário, no ramo que ele tem ali a expertise, que pode, enfim, multiplicar as vendas e tudo mais. Agora, quem já tem uma renda um pouco mais estável e de repente tem um funcionário público e, enfim, tem uma renda mais previsível, esse tipo de perfil de investidor pode sim focar em empresas ou ativos que tendem a se valorizar aí no longo prazo. Claro que é importante fazer boas escolhas, é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Enfim, basicamente a gente vai ter a fase de usufruto e a fase de acumulação, parte de pessoas, né, o perfil de investidor que quer multiplicar o seu patrimônio. E para esse tipo de divisão, a gente basicamente usa classes diferentes. A gente pode usar, por exemplo, os REITs para compor uma carteira de renda recorrente, renda passiva em dólar. A gente pode usar sim a renda fixa para isso também, fundos imobiliários no Brasil para isso. E para crescimento, muitas vezes a gente utiliza as stocks, as empresas que têm poder de escala, como eu já falei anteriormente. Basicamente a gente faz essa divisão, então você precisa entender qual o seu perfil, qual fase de vida você está. Se você tiver um horizonte pela frente de acumulação, sugiro que você monte uma carteira mais voltada para acumulação, com ativos que podem se multiplicar. E se você tiver num período mais de usufruto, ou então se você tem um tipo de imprevisibilidade na sua renda, a gente pode montar uma carteira um pouco mais voltada para a distribuição de renda. Bom, entendemos um pouquinho das classes, falamos um pouquinho dos objetivos financeiros, do seu perfil de investidor. Agora a gente pode partir para poder escolher os ativos para a nossa carteira. Então, como eu falei aqui, a gente tem uma distribuição entre REITs, stocks e ETFs. Vamos começar pela classe que distribui renda, começar pelos REITs. Aqui, dentro desse tipo de classe, a gente busca ativos que podem sim se valorizar, mas que distribuem renda de uma forma mais constante e, claro, de uma forma bem segura, tá? Então a gente escolhe REITs para nossa carteira que tenham dívida controlada, REITs que tenham grande escala, tá? Já que os REITs eles atuam no território americano como um todo e alguns deles, como Prologis, como American Tower, atuam em outras regiões do mundo, tá? Então a gente escolhe REITs que tenham uma saúde financeira equilibrada, tenham poder de escala e distribuem renda de forma saudável. E dentro dessa distribuição de renda, a gente precisa entender ali qual que é a periodicidade. Tem gente que prefere uma renda um pouco mais previsível em termos de previsibilidade mensal. Contudo, os REITs, a maioria deles não fazem isso. A maioria deles distribui dividendos de forma trimestral.
Existem REITs específicos que distribuem de forma mensal, como por exemplo o Realty Income, o Stag Industrial, fazem essa distribuição mensal, mas na grande maioria dos REITs eles distribuem de forma trimestral. E para quem quer renda passiva em dólar, os REITs são um bom mecanismo, tá? Então é legal a gente ter na nossa carteira, uma parte dela em REITs dentro do perfil de quem busca algum tipo de renda previsível em dólar. E aqui entra a parte em proporções que a gente gosta de fazer aqui na nossa empresa, dentro das nossas consultorias, dentro das nossas montagens de carteira, dentro do Simpla Club, que é a nossa casa de análise de investimentos. A gente gosta de colocar dentro de uma carteira um pouco mais conservadora para moderada, pelo menos 30% dessa carteira em REITs, tá bom? Dentro da nossa parcela de investimentos em renda forte, né, em moeda forte, a gente gosta de colocar aí até 30% em REITs. De repente, uma carteira mais conservadora, puxando realmente para a parte conservadora, a gente pode chegar aí a colocar até 40% a 50% dela em REITs, tá? E aqui é importante que a gente diversifique em setores, tá bom, pessoal? Os REITs têm diversos segmentos, tá? E é interessante que a gente distribua essa carteira de REITs em pelo menos aí, no máximo 10% de cada ativo. A gente se concentra aí no máximo 10% de cada ativo e de 15% a 20% no máximo por setor, tá bom? O que isso significa? Uma carteira de REITs, você tem que ter pelo menos 10 REITs para a gente ter uma diversificação legal, tá bom? Então, dentro dessa estrutura com o REIT tendo uma representatividade um pouco maior, né? Quando a gente fala aí de os REITs chegando a 50% da carteira, é legal que a gente tenha aí pelo menos 10 REITs, 10% no máximo por REIT, e de uma distribuição setorial bem importante também. E aí a gente tem diversos segmentos nos REITs. A gente tem REITs de apartamentos, temos REITs de cassinos, né, com imóveis de cassinos, como por exemplo o VICI Properties, que está lá na principal avenida de Las Vegas. A gente tem REITs logísticos, como o Prologis. Temos REITs de telecomunicação, como o American Tower. Temos, enfim, REITs de diversos segmentos. Temos REITs de data center, como o Crowcastle. Enfim, a gente tem diversas possibilidades. É importante que a gente diversifique também setorialmente em REITs. E aquela carteira que puxar um pouco mais para stocks, né, que a gente já vai falar um pouco adiante, né, com um pouco menos em termos percentuais de REITs nela, com 30% de REITs, por exemplo, a gente pode ter menos REITs ali. A gente pode ter, sei lá, de 5 a 8 REITs, já que o nosso foco vai estar nos estoques, e a gente pode ter uma quantidade um pouco maior de estoques dentro da carteira. Pessoal, é claro que isso aqui é uma montagem um pouco mais abrangente. A gente vai precisar entender o perfil de cada um, uma montagem mais específica de cada um, para a gente colocar os ativos individualmente de cada um. Aqui no canal a gente já fez análise de diversos ativos, é legal que vocês acompanhem essas análises. Não são recomendações de compra, claro que são análises a fins educativos para vocês conhecerem os ativos e poderem entender aquilo que faz sentido para vocês. Claro, se vocês gostarem ou não dos ativos, tá bom? Bom, essa é a nossa parcela de REITs, que a gente especificou aqui de 30% a 40%. Quem tiver um período de 30% a 50%, perdão. Quem tiver um perfil um pouco mais arrojado, aí eu sugiro que tenha um percentual menor. De repente você pode ter só estoques, né, pensando numa valorização maior do seu patrimônio. Não necessariamente precisa ter REITs, que vão ser ali os ativos que vão trazer mais renda para a carteira. Caso você seja muito arrojado, a gente pode focar sim em estoques, ou no máximo, sei lá, ter no máximo 20% da carteira em REITs. Mas eu sugiro para quem for quem estiver num período de acumulação, quiser construção de patrimônio a longo prazo, que foque nas estoques, tá bom? Então essa é a nossa parte de REITs. Agora vamos para as nossas estoques, que são nossas empresas americanas. Indo para um perfil um pouco mais conservador, eu sugiro que você tenha ali 50% em estoques e 50% em REITs. Pessoal, só fazendo um adendo, aqui eu estou falando da nossa parcela da nossa carteira em renda variável, tá bom? Não estou falando da renda fixa. Nosso perfil que distribui em renda fixa
é para um outro vídeo, para um outro conteúdo. Aqui estou falando da nossa parcela de renda variável, a parcela que a gente quer maximizar os retornos, que a gente quer explodir o nosso patrimônio aí nos próximos anos. Tá? Então a renda fixa ela fica para um outro conteúdo, mas é importante sim que vocês tenham renda fixa de acordo com o perfil de vocês. E aí, cara, se você for um perfil mais moderado, dá para ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Enfim, isso aí fica para um outro conteúdo, outro vídeo que eu vou fazer aqui em breve para vocês saberem montar a carteira de vocês com renda fixa. Bom, falando dos estoques prioritariamente, para um perfil mais conservador a gente pode ter 50% em estoques e um perfil mais moderado a gente pode ter ali até 70% em estoques na nossa parcela de renda variável, tá bom? 30% em REITs, 70% em estoques para um perfil um pouco mais moderado. Traz um pouco mais de pimentinha para o nosso patrimônio, né? Para a nossa carteira, para a gente conseguir aí, ao longo dos anos, se beneficiar aí da valorização dessas empresas. Então é importante que vocês entendam essas diferenças. Tiago, eu não estou ouvindo você falar sobre ativos no Brasil, onde que eles estão? Pessoal, a gente pode sim colocar ativos brasileiros na nossa carteira, empresas brasileiras, contudo, essa divisão aí entre Brasil e Estados Unidos, muitas vezes ela não necessariamente precisa acontecer. Claro que a gente tem o risco cambial embutido, a gente não pode deixar de falar disso, mas empresas americanas, todas essas stocks e REITs que a gente tem comentado aqui no canal, são empresas que têm escala a nível global, são empresas que têm diversificação de receita em diversos países, e não só em um país como as empresas brasileiras. Mas sim, a gente pode fazer essa distribuição da carteira com uma parte no Brasil. Agora, quem quer renda em moeda forte, quem quer construir patrimônio em moeda forte, que é o nosso objetivo aqui, para a gente não ficar exposto a essa nossa moeda fraquinha aqui no Brasil, com diversos riscos políticos, riscos jurídicos, enfim. A gente tem um patrimônio realmente mais robusto. A gente foca mais em stocks, REITs e ETFs estrangeiros, tá bom? Então a nossa carteira ficou até então para um perfil mais moderado, com 30% em REITs e com 70% em stocks. E na divisão das estoques a gente tem também uma divisão setorial. Tá? E também não tenho mais do que 10% em concentração em um único ativo. Isso aqui é importante para vocês não trazerem muito risco para a carteira de vocês, já que as empresas podem ter volatilidade e a gente diminui os riscos quando a gente consegue diversificar de forma inteligente o nosso patrimônio. Então, máximo 10% por ativo, tá? Nas estoques, assim como a gente falou dos REITs, e aí também no máximo 15% a 20% por setor. E lá nos Estados Unidos a gente tem diversos setores importantes, setores que têm crescido muito, como por exemplo o setor de saúde, a gente tem o setor de tecnologia e com grandes empresas, Apple, Nvidia crescendo muito forte, Microsoft. Então dá para montar uma carteira bem bacana lá fora, distribuindo bem essa carteira, tá bom? Então, basicamente, a parte de REITs e a parte de stocks é essa a divisão que a gente faz. Agora, se você quiser não ter que analisar tantos ativos assim, se você falar assim, Tiago, meu Deus, a minha carteira vai ter muita coisa, são 10 REITs, mais 10 stocks, e agora, o que eu faço com a minha carteira? Como é que eu faço para olhar tudo isso de ativo? E aqui que entram os ETFs, e dá para combinar assim ETFs, escolha de ETFs dentro da carteira com escolhas individuais de ativos. Os ETFs, eles são, de forma geral, já muito bem diversificados. E lembrando, pessoal, aqui eu não estou falando de ETFs no Brasil. Estou falando de ETFs no exterior, que são muito, mas muito melhores, porque a gente tem diversos índices muito bons lá nos Estados Unidos. E aí, a nossa distribuição de carteira com ETFs, ela pode ser um pouco mais simples. Você pode partir da premissa que você vai colocar ETFs com ativos individuais, certo? Pode fazer isso sim. Os ETFs, eles de forma geral, eles são fundos que investem em ativos. Aí a gente tem ETFs que investem em stocks, que investem em empresas, e a gente tem ETFs que investem em REITs, que são empresas imobiliárias. A gente tem ETFs específicos que investem de forma específica em cada classe de ativo, sim, tá? E por que isso é importante a gente entender? Porque na montagem da nossa carteira, quando a gente fez a distribuição de acordo com o nosso perfil, por exemplo, o perfil moderado, 70% em stocks e 30% em REITs, você vai colocar ali dentro dessa distribuição, na parte de stocks, um ETF que distribua, um ETF que invista em stocks e um outro ETF que invista em REITs,
tá? Como por exemplo o VNQ faz, o XLRE faz, o SCHH faz, investem em REITs. E na parte de estoque a gente tem diversos ETFs. A gente tem o IVV, que investe nas 500 principais empresas americanas, a gente tem o IJS, que investe em small caps, o IJJ, que investe em mid caps. Dá para distribuir a carteira sim. E a gente pode montar o nosso core de carteira, a parte estrutural da carteira só com ETFs. E aí a gente faz pequenas escolhas individuais ao redor da nossa carteira com empresas que podem trazer um benefício a mais ali para a carteira, que podem ter uma rentabilidade maior. Dá para fazer isso também. Ou a gente pode distribuir a carteira meio a meio. A gente pode ter metade em ETFs, metade em um ETF só, e a outra metade em stock picking, em escolhas individuais. E aí necessariamente essas escolhas individuais não precisam ter uma grande quantidade de ativos, já que os ETFs eles já são diversificados naturalmente. E aí na parte de REITs a gente tem o mesmo raciocínio. Tiago, eu não quero investir de forma individual, os ETFs são muito bons, eu estou vendo a performance daqui e, enfim, grande parte dos gestores profissionais não batem os índices, eu quero só ter ETF na minha carteira. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo explicitamente quais são os principais mitos que o mercado diz sobre os ETFs. E o título do vídeo, inclusive, é Não Invista em ETFs. Mas não porque eu não quero que vocês invistam ou porque eu não acho bom, é porque o mercado quer que vocês acreditem nisso. E na verdade os ETFs são uma das melhores ferramentas para a gente ter na nossa carteira. Se quiser montar sua carteira de investimentos com ETFs estrangeiros para o resto da sua vida, tá tudo certo, você não precisa fazer escolhas individuais e muitas vezes é muito mais simples. Só que quando a gente faz uma escolha dessa, quando a gente coloca só ETFs em carteira, muitas vezes a gente vai ter a média de mercado, já que os ETFs são a média de mercado. Quando a gente faz escolhas individuais, a gente busca ali bater a média de mercado. Esse é o raciocínio. Mas se você não quer fazer escolhas individuais, não quer olhar balanço, não quer ficar analisando a empresa, não quer saber do que está acontecendo ali no semestre da empresa, no trimestre, enfim, o que aconteceu com a governança, você não quer saber de nada da empresa, você quer só buscar um retorno de acordo com o seu perfil e você quer focar na sua vida profissional, você pode escolher só ETF sim, tá? Mentiram para você. Dá para você construir uma ótima carteira com os ETFs que eu citei anteriormente. Dá para a gente colocar IVV, IJS, IJJ, dá para a gente colocar um VNQ. E aí a gente consegue montar uma boa carteira. Inclusive existem ETFs hoje em dia de cripto, existe ETF de ouro, existem diversas estratégias. Aqui no canal a gente já falou sobre isso também. Inclusive se você ainda não está inscrito, você está perdendo muitos conteúdos de ótima qualidade. Se inscreve aqui embaixo e se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e ativar as notificações. Toda semana a gente tem pelo menos aí 2 conteúdos exclusivos para vocês aqui no nosso canal Negócios Globais. Tá bom, pessoal? Então assim, ficou distribuída a nossa carteira. Com os REITs, por uma carteira mais moderada, 30%, e aqui a gente pode colocar ETFs, 70% em estoques, a gente pode também fazer através de ETFs, e dessa forma a gente consegue ter uma carteira já muito bem estruturada, muito bem diversificada, dentro das proporções que eu falei e dentro, claro, do perfil de cada um de vocês. Tá bom? Não esqueçam de montar uma carteira prioritariamente de cima, olhando de cima, de maneira macro. Quais as empresas que vocês acham interessante ter em carteira de acordo com, claro, com a qualidade dessa empresa, maturação, saúde financeira, um bom balanço, se a empresa gera lucro, se ela tem uma margem interessante, se ela tem poder de escala. A gente faz essas análises para colocar as empresas na nossa carteira e a gente distribui também entre segmentos para poder diversificar em diversos setores, já que a nossa economia é cíclica, tem momentos que ela vai bem, momentos que ela não vai tão bem assim, então é importante a gente diversificar em setores, tá? E aí, a gente dentro disso, analisando de forma macro quais são as empresas que a gente vai colocar, quais setores a gente vai investir, qual que é o percentual em cada classe, entre stocks, REITs e a parte de ETFs, compondo essas duas classes, né, essa divisão que a gente explicou aqui no vídeo, vocês vão conseguir aí montar uma carteira bem importante, aí, bem interessante para vocês no longo prazo, sempre, claro, respeitando o perfil de vocês, respeitando sempre aí a individualidade de cada um. Isso aqui é um conteúdo para vocês conseguirem entender uma montagem de carteira bem estruturada, tá bom? Então, por enquanto é só, pessoal. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês aprofundarem um pouco mais aí no mercado americano, em ativos que trazem construção de patrimônio em moeda forte. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.